Começa hoje o curso de Língua Portuguesa do Ensino Médio. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos! Você vai assistir a teleaula de número 1. Na teleaula de hoje, você vai aprender o que é remetente e o que é destinatário de uma mensagem. Vamos falar também da língua portuguesa e como é importante entender o sentido das palavras. Vamos falar ainda da variedade culta, que é ensinada na escola. Eu faço o papel do Machado. O Machado é um operário e gosta de escrever. E eu faço o papel do Alencar. O Alencar ajuda o Machado a escrever. Nós somos os encarregados de apresentar a cena-texto, isto é, a história contada no início da teleaula. E através da cena-texto, você vai ter conhecimento da língua portuguesa. E também vai poder discutir muitas ideias na língua portuguesa. Machado, que tal se a gente parasse de falar um pouco e escrevesse? Não ficaria mais claro? Boa ideia. Vamos lá. Um raio de sol entrando pela janela. E agora vamos à previsão do tempo. Teremos um dia de sol com poucas nuvens, mas a temperatura continua agradável. À tarde pode até esfriar um pouquinho. E você, que pensa em viajar no final de semana, aproveite. Café forte, pão fresquinho e o som do rádio. Receita infalível para começar bem o dia. Em nosso dia a dia, realizamos ações simples que dependem da compreensão de símbolos, gestos, sons. Tomara que haja lugar para sentar. O mundo que nos cerca está cheio de palavras e é por meio delas, sobretudo, que nos comunicamos. Bom dia. Passou rápido hoje. Hoje está tranquilo, vazio. Sempre que fala ou escreve, você é o remetente, a pessoa que envia a mensagem. Já quando lê ou escuta o que alguém diz, você é o destinatário, isto é, a pessoa que recebe a mensagem. Livraria Reino das Palavras. O reino das palavras não é só a livraria, é tudo à nossa volta. Para escrever as minhas histórias, eu uso a língua portuguesa. Claro, você está no Brasil? Será que está bem claro mesmo? Se eu estou no Brasil, eu deveria usar a língua brasileira. Aí você me pegou. Por que no Brasil a gente usa a língua portuguesa? Porque o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E a língua dos portugueses, você bem sabe. É o português? Lógico. Pois é, quando os portugueses desembarcaram aqui no Brasil, eles trouxeram junto com eles a língua portuguesa. E ela foi se espalhando por todo o Brasil. Mas os índios que moravam aqui, aposto como eles falavam uma porção de línguas diferentes. Onde foram parar todas essas línguas? Sumiram? Pois é, o colonizador português acabou impondo sua língua aqui no Brasil. E ela foi se desenvolvendo nas nossas terras. Falar nisso, Alencar, a gente não pode esquecer que a língua portuguesa tem uma história, como todas as outras línguas. A língua portuguesa veio da mistura de várias línguas faladas por povos da Península Ibérica, onde hoje fica Portugal. No século III, a Península Ibérica foi invadida pelos romanos. Os romanos falavam latim. Aos poucos, o latim dos conquistadores foi se impondo. Acabou sendo a base mais importante do português que nós falamos hoje. Mas, é claro, também sofreu muitas mudanças. Não chegou, madre, o meu amigo, e hoje este prazo saído. Ai, madre, moiro do amor. Entendeu? Difícil, né? Pois era assim a língua portuguesa no século XIII. De lá para cá, a língua portuguesa mudou bastante. Mudou mais ainda quando os portugueses colonizaram o Brasil. Porque aqui ela se misturou com as línguas indígenas. Depois sofreu influências de línguas africanas e de outras línguas estrangeiras faladas por imigrantes e estrangeiros de vários países. Pode não parecer, mas a língua portuguesa é uma das 6 mais faladas no mundo. Nós vamos ver agora aonde e quem fala a nossa língua.
A língua portuguesa é falada em 4 continentes e em 8 países: Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola, Brasil, Timor-Leste. Além disso, é usada também nas regiões Macau, Goa, Galiza. Eu acho que a língua portuguesa é hoje talvez uma das línguas europeias com maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do português, mas por causa de uma razão histórica aconteceu o Brasil, em que, digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, não é? A língua passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura. Depois aconteceram os países africanos que introduziram na língua portuguesa alguns fatores de mudança, de coloração, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito, que é capaz de introduzir tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. A linguagem passou com certeza de um estado rudimentar e pouco a pouco vai se tornando mais complexa, vai sendo capaz de exprimir sentimentos, emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. Quase me apetece dizer que não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Já pensou? Em cada um desses lugares, a língua portuguesa é falada de um jeito diferente, com influências, palavras e sotaques que a gente nem imagina. Ou imagina sim. Pensa um pouco no tamanho do Brasil e nas diferenças de língua de região para região. A língua falada no Brasil é sempre a mesma. No entanto, todos nós somos capazes de ver quando uma pessoa vem de uma região diferente da nossa. A maneira de pronunciar as palavras muda. Às vezes, até as próprias palavras mudam. Essa é uma das raízes mais cultivadas no Brasil. Serve para fazer farinha, pratos doces, salgados. Você sabe qual é o nome disso? Tem certeza? Deixa eu ver aqui. Por favor, meu senhor, qual é o nome dessa raiz aqui? Mandioca. Eu conheço por macaxeira. Mandioca. É aipim. É mandioca, isso é mandioca. Macaxeira, né? Que eu conheço por macaxeira, né? Aipim. É isso aí, mesmo a gente falando a mesma língua, dá para ter muita surpresa quando muda de uma região para outra. Como será que professores, escritores, jornalistas, profissionais que trabalham com a língua, conseguem se fazer entender o tempo todo por todo mundo? Nós sempre achamos que a língua portuguesa é aquela que encontramos numa gramática, não é isso? Com determinadas características, com o verbo conjugando-se de uma determinada maneira, com as palavras sendo pronunciadas de uma determinada maneira. Mas aquela língua que a gramática nos ensina é uma língua uniforme, porém artificial, porque no uso, na prática, a língua não é exatamente daquela maneira. Aquela é uma ideia de unidade, é um conceito de unidade, de homogeneidade, criado para fins pedagógicos, para a finalidade do ensino. Mas, na realidade, não há nenhuma pessoa que use aquela língua com aquelas características apenas em todas as situações comunicativas de que essa pessoa participa, entende? As pessoas sempre variam a própria fala de acordo com o seu interlocutor, de acordo com a finalidade da comunicação, de acordo com a situação social em que se encontra, de acordo com o assunto de que está falando. Então, todos esses fatores são importantes como fatos que influem na maneira como nós nos expressamos. E uma das armas que nós vamos usar nesse telecurso é o dicionário. É este livro aqui que vai ajudar a entender a língua e a conhecer um número maior de palavras. E quanto mais palavras você conhecer, melhor você vai se expressar. No dicionário, os sentidos das palavras aparecem numerados. Se eu procurar a palavra língua, vou encontrar 2 sentidos que têm a ver com a nossa conversa. Língua, do latim língua, substantivo feminino. 3, o conjunto das palavras ou expressões usadas por um povo, por uma nação e o conjunto de regras da sua gramática. Idioma. 7, linguagem.
sistema de signos que permite a comunicação entre os membros de uma comunidade. É neste sentido que falamos de língua portuguesa, língua alemã, língua francesa, etc. Oi, eu sou a atriz que vai fazer ali. Já começou a gravação? Ah, tá na hora de me apresentar, é isso? Oi, no telecurso de língua portuguesa, eu vou ser a namorada do Machado, a Lígia. A minha função vai ser ajudar no entendimento da cena-texto. Fazer perguntas para verificar se o Machado e o Alencar se explicaram direito, se a história passou exatamente o que eles queriam dizer. Outra coisa que as teleaulas vão pedir muito é que você reescreva as histórias. Isso serve para a gente aprender a usar as palavras, para expressar exatamente o que a gente quer dizer. Informação, sentimentos, ideias. Vamos ver como funciona a reescritura. Doutor, com sua licença, cada qual diz o que sabe. Eu vou dizer o que sei. Seu criado é analfabeto. Não entende dos decretos, das manhas que tem a lei. Porém, doutor, nós matutos somos pão da mesma massa, que fizeram vós me ser. A diferença, maldita, é a letra que estão escrita que a gente olha e não lê. Esses versos são do poeta Zé Praxedes, do Rio Grande do Norte. Ele usa a linguagem popular para fazer a sua arte. Se a gente reescrevesse os versos, ficaria mais ou menos assim. Doutor, peço sua licença para lhe dirigir a palavra. Assim como todo mundo diz o que sabe, eu também vou dizer aqui o que eu sei. Sou analfabeto e não entendo de decretos ou artimanhas da lei. Você pode continuar daqui reescrevendo os versos que estão no seu livro. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência se obscuros. Calma se te provocam. Espera que cada um se realize e consume com seu poder de palavra e seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Nossa, que lindo poema! São versos de Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores poetas da língua portuguesa. E com esses versos, esta aula vai se despedindo. Mas antes, vamos dar uma revisada. Para ficar tudo bem claro. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos que sempre que você fala ou escreve, você é o remetente. Quando lê ou escuta o que alguém diz ou escreve, é o destinatário. Conhecemos também um pouco da história da nossa língua, a língua portuguesa. Notamos a importância de se entender o sentido das palavras. E para terminar, aprendemos que existe uma variedade culta, que é ensinada na escola. Que vantagem a gente leva sabendo ler, escrever e falar bem na nossa língua? Se comunicar bem, ser claro, objetivo, né? Ser mais compreendido e compreender melhor os outros, entendeu? Pro trabalho, né? Que você trabalha bastante com a escrita, né? E é bom pra faculdade também, pro relacionamento entre as pessoas. É isso aí, você concorda com isso? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Então fique à vontade, porque o nosso telecurso de língua portuguesa está aqui para isso mesmo. Até a próxima teleaula.